Olá, meu irmão, minha irmã, você que é membro da Paróquia de Conventos ou que recebe esta mensagem pelas redes sociais. Que a graça, o amor e a comunhão do Trino Deus seja contigo. Amém. A palavra lema desta semana diz: a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Palavra de Hebreus, capítulo 11, o versículo 1. Pela fé, temos sim algumas certezas do cuidado e do amor de Deus, de receber aquilo que esperamos dele, de fazer grandes coisas pela sua graça e misericórdia. Que esta reflexão seja alimento para a nossa fé e força para superar os desafios que os dias incertos que vivemos nos trazem. A reflexão de hoje é muito especial. Ela vem acompanhada de boa música, que nos é trazida pelo professor Rui, pelo professor Gustavo e pela Clara. Vamos ouvir a canção e após ouvir o Evangelho deste domingo. Vamos ouvir com bom gosto e atenção a palavra do Evangelho de Mateus, capítulo 14, os versículos 22 até 33. Logo a seguir, Jesus fez com que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí andando sobre as águas. Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Subindo ambos para o barco, o vento cessou. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Minha irmã, meu irmão, a palavra do Evangelho traz dois temas muito importantes para a nossa vida, principalmente nos tempos que vivemos. O primeiro deles é a relação entre coragem e medo, e o que conseguimos quando agimos com coragem, e o que acontece conosco quando nos deixamos dominar pelo medo.
Jesus se despediu das multidões e mandou que os seus discípulos entrassem no barco e atravessassem o mar da Galileia. Ele, por sua vez, se retirou para orar. De madrugada, andando por sobre as águas, Jesus foi ao seu encontro. O barco estava sendo açoitado pelas ondas. Eles ficaram com medo ao ver Jesus e pensaram que era um fantasma. Foi neste momento que ele lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Pedro, para tirar a prova, diz: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí. O milagre acontece. Pedro, cheio de coragem e fé em Jesus, caminha sobre as águas como fizera o seu Senhor. Mas chegando perto, sentiu o vento, teve medo e começou a afundar. Coragem e medo. Com coragem e fé em Jesus, Pedro fez algo grandioso. Andou sobre as águas. Com medo, ele começou a afundar. É exatamente assim que são as coisas em nossa vida. Com coragem, com perseverança, com fé, fazemos coisas grandiosas. Vencemos nossos desafios. Já o medo nos paralisa, nos deixa sem ação. Com coragem, olhamos para o ponto em que nós queremos chegar. Com medo, olhamos apenas para o nosso problema, para o que nos paralisa. Com coragem, nos colocamos em movimento, ganhamos novas forças e a cada pequena vitória temos combustível para continuar. Com medo, nossas forças se esvaem e afundamos. A coragem, no entanto, nada tem a ver com a loucura. A coragem verdadeira se nutre da fé em Cristo, mas também da razão. Andar sem máscaras, aglomerar-se com outros, agir descuidadamente neste tempo de pandemia, nada tem a ver com coragem e fé, mas sim com tolice. A coragem neste tempo nos faz agir cuidadosamente e responsavelmente, um passo após o outro, como que uma travessia no deserto. Há ainda algo muito valioso nesta história de Pedro com Jesus. Olhando para Jesus, Pedro andou sobre as águas. Olhando para o problema, começou a afundar. Olhar para Deus e não para os problemas pode ser um bom conselho neste momento. Desejo que você possa se entregar a Deus com fé, olhar para Ele e seguir com coragem. Você vencerá os desafios. O segundo tema é destacar que quando Pedro está se afundando, ele grita: salva-me, Senhor. Prontamente. O texto diz: prontamente, Jesus estendeu a sua mão e o segurou, impedindo o seu afogamento. Meu irmão, minha irmã, há momentos na vida em que a coragem não é suficiente. Há momentos em que caímos. Ninguém é forte o tempo todo. E neste momento temos que fazer como Pedro. Temos que gritar por socorro. Temos que pedir ajuda. Temos que gritar: salva-me, Senhor. Jesus prontamente estendeu a sua mão a Pedro e o salvou. Jesus, com a mesma rapidez, nos sustentará. Desejo, meu irmão e minha irmã, que você tenha fé em Deus. Que por meio dela, você tenha coragem, ânimo e forças a cada novo dia. Desejo ainda que, se você sentir medo, clame pelo nosso Deus. Ele te sustentará.
Amém. Vamos ouvir mais uma canção. Nós a dedicamos especialmente aos pais neste domingo. Anuncio agora a bênção de Deus para você e para todos os pais que são lembrados e homenageados neste dia. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço e um feliz Dia dos Pais.